Você já se perguntou quanto vale a palavra de um homem? Hoje, em um mundo de papel assinado, de contratos com letras miúdas e promessas que o vento leva, essa pergunta parece coisa de outro tempo. A gente se acostumou com a desconfiança. A gente aprendeu a duvidar. Mas houve uma era nesse mesmo Brasil em que a honra era a única riqueza que um cabra realmente possuía. E a palavra era a escritura da alma. No sertão, a vida era talhada pelo sol e pela necessidade. E nesse lugar onde a justiça do governo não chegava, a lei que valia era a do respeito. Mas o que acontece quando o veneno da dúvida entra na casa de um homem? Quando a desconfiança não vem do inimigo de fora, do coronel ou do jagunço, mas mora dentro do peito e dorme na mesma cama? A história que eu vou lhes contar hoje não é sobre chumbo e pólvora. É sobre um tipo de guerra mais silenciosa e talvez muito mais cruel. É o caso de um marido que, cego pelo ciúme, cometeu a maior das ofensas. Ele não apenas duvidou da honra de sua esposa, mas decidiu usar o próprio rei do cangaço para testá-la. Ele pediu a Virgulino Ferreira, o Lampião, que seduzisse a sua mulher. Que tipo de homem faz um pedido desses? E que tipo de justiça o sertão reserva para quem ousa brincar com a honra de uma mulher e o respeito de um capitão? Antes de acender o lampião para iluminar cada canto escuro dessa história, eu peço que você já deixe a sua curtida aqui no vídeo. Se ainda não faz parte do nosso bando, se inscreva no canal e ative o sino. Assim, você não perde nenhum causo desse Brasil profundo que a gente tanto preza. E comente aqui embaixo. Na sua opinião, a palavra e a honra ainda têm o mesmo peso de antigamente? Quero muito saber o que você pensa. Agora, se ajeite na cadeira. A poeira vai subir. Na pequena vila de Saco do Sabiá, a vida corria no ritmo do sol. Se levantava antes dele, trabalhava debaixo do seu castigo e se recolhia quando ele se deitava. Lá morava Inácio, um homem que a sorte tinha bafejado mais do que a maioria. Não era coronel, mas também não era um pobre coitado. Tinha seu pequeno armazém, vendia querosene, rapadura, fumo de rolo. Tinha terra, umas poucas cabeças de gado, e tinha Lídia. Lídia não era apenas sua esposa. Ela era a prova viva de que Inácio tinha vencido na vida. Bonita, não com a beleza frágil das moças da capital, mas com a força no olhar de quem sabe o seu valor. Respeitada por todos na vila, era ela quem muitas vezes atendia no armazém, com uma palavra firme e um sorriso honesto que acalmava os mais brutos e conquistava os mais desconfiados. Onde Inácio era mesquinho e calculista, Lídia era generosa e justa. E era justamente essa luz própria dela que alimentava a escuridão dentro dele. Para Inácio, Lídia não era uma companheira, era uma posse, a mais valiosa de suas propriedades. E como toda propriedade valiosa, ele vivia com o medo constante de perdê-la. Esse medo, com o tempo, virou um veneno, um ciúme doentio, que corroía sua alma e transformava a vida do casal num inferno silencioso. Ele não levantava a mão para ela, não. A crueldade de Inácio era mais fina, mais cortante que navalha. Era na pergunta disfarçada, no olhar que a seguia por toda a casa, na dúvida plantada em cada gesto de gentileza que ela recebia de um vizinho. Cada bom dia que um vaqueiro dava a ela na rua era para Inácio o início de uma traição. Ele a queria presa, não com correntes, mas com a culpa. Queria que ela andasse de cabeça baixa, que não risse tão alto, que não mostrasse a força que tinha, porque a força dela expunha a fraqueza dele. Lídia, por sua vez, suportava tudo com a dignidade de uma rainha sertaneja. O silêncio dela era sua única arma e seu único escudo. Ela sabia que discutir seria dar a ele a briga que ele tanto queria. Então ela se fechava, e esse silêncio, essa honra intacta, enlouquecia Inácio ainda mais. Ele precisava provar para si mesmo e para o mundo que ela era falha, que por baixo daquela casca de decência, ela era igual a todas as outras que ele imaginava em suas noites de delírio. Ele precisava quebrar o espírito dela para se sentir finalmente seu dono. Foi nesse tempo de angústia que a notícia correu como fogo em capim seco.
O bando de Lampião estava por perto. Para o povo, era sinal de medo e de cautela. Portas se fechavam mais cedo. Rezas eram feitas em segredo. Mas para Inácio, a chegada do cangaceiro mais temido do Nordeste soou como uma oportunidade. Uma ideia monstruosa, nascida da sua própria insegurança, começou a tomar forma em sua mente. Ele pensava: quem é o maior dos homens? Quem é o cabra que nenhuma mulher recusa? A fama de Lampião não era só de homem valente e estrategista. Corriam os causos, muitos inventados, outros talvez não, sobre suas conquistas, sobre o fascínio que ele exercia. Lampião era mais que um homem, era uma lenda em vida. E Inácio, em sua arrogância, decidiu que usaria a lenda para seus próprios fins. Ele faria a aposta mais alta de sua vida. Se sua esposa, Lídia, resistisse ao próprio rei do cangaço, então e somente então, ele acreditaria em sua honra. Numa tarde pesada de mormaço, ele tomou sua decisão. Deixou o armazém aos cuidados de um sobrinho, selou seu melhor cavalo e partiu, não para longe, mas para a beira do acampamento que diziam ser de Virgulino. Ele não foi de peito aberto, usou de artimanha, procurou um coiteiro conhecido, um homem que servia de elo entre o mundo da lei e o mundo do cangaço. E através desse homem mandou o recado. Um recado que de tão absurdo fez até o coiteiro, acostumado com todo tipo de pedido, duvidar do que ouvia. O recado chegou aos ouvidos de Corisco, que levou a Lampião. O capitão estava limpando seu rifle, a expressão fechada como sempre. Ouviu o relato sem mover um músculo do rosto. Um homem, um tal de Inácio, dono de um armazém, estava oferecendo dinheiro, munição e mantimentos. Em troca, ele não pedia proteção, não pedia vingança contra um inimigo. Ele pedia que Lampião fosse até sua casa e tentasse sua mulher. Queria uma prova de fidelidade. O silêncio que se fez no acampamento foi pesado como o chumbo. Os cangaceiros se olharam. Aquilo era um insulto de um tamanho que nunca tinham visto. Usar o capitão como um peão num jogo de ciúmes era a desmoralização completa. Esperavam uma explosão de fúria, um comando para queimar a casa e a venda daquele cabra atrevido. Mas Lampião permaneceu em silêncio por um longo tempo. Então ele levantou os olhos e neles não havia raiva. Havia algo mais frio, mais perigoso. Havia o brilho do estrategista que vê o tabuleiro inteiro, que entende a podridão na alma do adversário. Ele viu ali não um teste para a mulher, mas a sentença do marido. Ele daria a Inácio a prova que ele tanto queria, mas a justiça, a verdadeira justiça do sertão, viria junto, e ela seria implacável. A noite no sertão tem seus próprios segredos. Para a maioria, é hora de descanso, de baixar as armas e entregar a alma ao sono. Mas para Virgulino Ferreira, a noite era um tabuleiro de xadrez. Enquanto seus homens comiam e contavam histórias, a mente do capitão cavalgava longe, desenhando no escuro os caminhos da sua justiça. Aquele pedido do homem de Saco do Sabiá não lhe saía da cabeça. Não pela ofensa, Lampião já fora ofendido por gente muito mais importante. O que o remoía era a natureza daquela maldade. Uma maldade caseira, pequena, que se escondia atrás de portas fechadas. Era o tipo de covardia que ele mais desprezava. Ele sabia que não podia simplesmente cavalgar até a vila e cumprir o que o homem pedira. A honra, para Lampião, era um terreno sagrado e perigoso. Testar a honra de uma mulher sem motivo era o mesmo que profanar uma igreja. Antes de mover uma única peça, ele precisava enxergar o jogo todo. Precisava de olhos e ouvidos dentro daquela vila. Precisava saber quem era, de verdade, aquela Lídia. E quem era, na alma, o marido que a oferecia como uma aposta. Ao amanhecer, ele chamou Zé Baiano, um de seus cabras mais leais, e quando precisava, um dos mais discretos. Não queria um homem de gatilho fácil para essa missão. Queria um observador, alguém cuja presença não levantasse alarde. A ordem foi simples e direta. Vá até Saco do Sabiá. Entre na venda do tal Inácio. Compre fumo, beba uma lapada de cachaça. Não pergunte nada. Apenas olhe e escute. Quero que você me diga o que seus olhos viram na mulher
e o que seu instinto sentiu no homem. Volte antes da lua cheia. Zé Baiano partiu como uma sombra. Chegou na vila no meio da tarde. O chapéu de couro enterrado na cabeça, a poeira da estrada cobrindo o rosto. Parecia só mais um vaqueiro vindo de longe. Entrou no armazém de Inácio e o cenário era exatamente o que Lampião imaginara. O homem, Inácio, estava atrás do balcão, os olhos pequenos e inquietos, movendo-se de um lado para o outro, sempre calculando, sempre medindo. Foi ele quem atendeu Zé Baiano com uma simpatia forçada, oleosa, que não convencia ninguém, e então ela apareceu. Lídia saiu da parte de dentro da casa para buscar um saco de farinha. O movimento dela era sereno, quase triste. Havia nos seus ombros um peso que não era só do trabalho. Zé Baiano observou o jeito que ela cumprimentou um velho que entrava. O sorriso breve, mas honesto. Observou a maneira como os olhos de Inácio a seguiram. E o cangaceiro sentiu um calafrio. Era um olhar de posse, de fiscalização. O olhar de um carcereiro, não de um marido. Quando um rapaz mais novo elogiou o café que ela servia, Inácio se intrometeu na conversa, a voz um pouco mais alta, marcando território. Zé Baiano viu tudo. Ele ficou ali por quase 1 hora, tempo suficiente para entender o ar que se respirava naquele lugar. Era um ar pesado, sem alegria. 2 dias depois, ele estava de volta ao acampamento. Sentou-se com Lampião perto do fogo e contou o que viu. Suas palavras eram poucas, mas pesadas como pedra. Capitão, a mulher é de respeito, firme, honesta, mas tem uma tristeza no fundo do olho que não seca. É prisioneira dentro da própria casa. E o homem, Zé Baiano cuspiu no chão com desprezo. O homem, capitão, olha para ela não como quem ama, mas como quem conta moeda. Tem medo de roubarem o que ele acha que é dele. É um cabra pequeno, de alma mesquinha. Aquele relato era tudo que Lampião precisava. A honra da mulher não precisava de teste. Estava intacta. Era a alma do homem que estava podre. E agora, o plano de Lampião se desenhou por completo em sua mente. Seria um teatro, um grande e inesquecível teatro, com toda a vila de Saco do Sabiá como plateia. Ele não iria seduzir a mulher, ele iria cortejá-la, mas não com a corte do desejo, e sim com a corte do respeito. Iria tratá-la na frente de todos e principalmente na frente do marido, com uma deferência que ela provavelmente nunca tinha recebido na vida. Ele a transformaria numa rainha por um dia para expor ao mundo o tirano com quem ela era forçada a viver. A vingança não seria com chumbo, seria com a humilhação. A estratégia estava traçada. Ele não iria chegar de surpresa como um ladrão na noite. A sua justiça seria feita à luz do dia. Mandou um recado por outro coiteiro que ecoou pela vila como um trovão em céu azul. O capitão Virgulino Ferreira e alguns de seus homens de confiança irão à venda de Inácio em 2 dias para comprar mantimentos e dar descanso aos cavalos. Não há motivo para alarde. O capitão vem em paz. A notícia caiu como uma bomba em Saco do Sabiá. Medo e curiosidade tomaram conta de cada casa. Ninguém entendia o porquê. Por que Lampião, o homem mais procurado do Nordeste, anunciaria sua chegada para ir a uma simples venda? Inácio, ao receber a notícia, sentiu um misto de pavor e euforia. O medo fazia suas mãos suarem, mas a vaidade doentia inflava seu peito. Seu plano estava dando certo. O grande Lampião tinha aceitado a isca. Ele se sentia poderoso. Um manipulador de lendas. Na sua cegueira, ele não via a armadilha se fechando ao seu redor. Chamou Lídia e, com a voz trêmula de ansiedade, deu suas ordens. Você vai recebê-lo. Seja educada. Ofereça água, café, mas mantenha a sua honra. Lembre-se que estarei de olho. Era uma instrução cruel e contraditória, que jogava sobre ela todo o peso daquela situação absurda. Ele estava oficialmente montando o palco para a sua própria desgraça. E assim, 2 dias depois, a poeira na estrada que levava a Saco do Sabiá começou a se levantar. De longe, as silhuetas foram se formando. Eram 5 cavaleiros.
E o que vinha na frente, montado em seu cavalo baio, o chapéu de couro adornado com estrelas, o rifle atravessado na sela, era inconfundível. O sertão inteiro prendeu a respiração. A peça de Lampião estava prestes a começar. Quando Lampião e seus homens entraram em Saco do Sabiá, o tempo pareceu parar. O sol do meio-dia, que sempre castigava, pareceu ainda mais quente, pesado. Não houve um grito, não houve correria. Havia apenas o som dos cascos dos cavalos na terra seca e o tilintar metálico das cartucheiras. Lampião cavalgava na frente, o rosto impenetrável como a casca de uma aroeira. Ele não olhava para os lados, não procurava inimigos. Seus olhos estavam fixos em um único ponto, a porta do armazém de Inácio. Inácio estava na porta, o suor escorrendo pela testa, um sorriso amarelo e trêmulo no rosto. Ele tentava parecer um anfitrião, mas parecia mais um condenado esperando o carrasco. Quando o grupo parou, ele se adiantou, a voz saindo mais fina do que ele pretendia. "Capitão, seja bem-vindo à minha humilde casa. É uma honra." Lampião ergueu a mão, um gesto simples que cortou a fala de Inácio pelo meio e o fez engolir o resto da saudação. O capitão desceu do cavalo com uma agilidade felina, ajeitou o chapéu e caminhou lentamente em direção à entrada. Seus homens permaneceram montados, atentos, as mãos descansando perto dos rifles. Eram a moldura silenciosa para o quadro que o chefe iria pintar. Ao entrar na penumbra da venda, os olhos de Lampião, acostumados com o sol forte, levaram um instante para se ajustar. Ele ignorou completamente a figura nervosa de Inácio. Seu olhar varreu o ambiente e encontrou o que procurava. No fundo do armazém, perto de umas sacas de feijão, estava Lídia, parada, as mãos unidas na frente do corpo, o rosto pálido, mas os olhos firmes. Havia medo ali, sim, o medo que qualquer um sentiria, mas não havia submissão. Havia uma dignidade silenciosa que enchia o espaço ao redor dela. E então, Lampião fez algo que chocou cada pessoa que espiava a cena. Ele levou as duas mãos ao chapéu de couro e o retirou da cabeça. No código do sertão, aquele era o sinal máximo de respeito. Um gesto que um homem só fazia dentro da igreja ou na frente de uma senhora de muita virtude. Naquele momento, Lampião não era o cangaceiro, era um cavalheiro. Ele deu alguns passos para dentro, o som de suas botas de couro ecoando no chão de terra batida. Parou a uma distância respeitosa dela. "A senhora que é Dona Lídia?" ele perguntou. A voz era rouca, gasta pelo sereno e pela poeira, mas não havia ameaça nela. Havia uma curiosidade genuína. Lídia apenas assentiu com a cabeça, incapaz de falar. "Meu nome é Virgulino", ele continuou, ignorando o título de capitão. "Eu e meus homens cavalgamos desde cedo. O sol está castigando. A senhora nos daria a honra de um pouco d'água fresca?" O pedido era tão simples, tão cortês, que quebrou a casca do medo de Lídia. Aquilo não era um assalto, não era uma ameaça, era um pedido. E na vida dela, havia muito tempo que um homem não lhe pedia nada com tamanha educação. Ela assentiu novamente, virou-se e foi até o pote de barro que ficava no canto. Suas mãos tremiam um pouco ao encher a caneca de alumínio. Inácio, vendo a cena, se roía de ódio e confusão. Aquilo não fazia parte do seu plano. Onde estava o bandido? O sedutor? Ele tentou se intrometer. "Pois não, capitão, eu mesmo sirvo. Lídia, deixe que eu..." Um olhar. Foi só o que precisou. Um olhar de lado de Lampião, frio como o aço de um punhal, que congelou Inácio onde ele estava e secou as palavras em sua garganta. A mensagem era clara. O assunto não era com ele. Lídia voltou com a caneca e a estendeu para Lampião. Suas mãos se tocaram por um breve instante. E nesse toque, uma corrente elétrica de entendimento pareceu passar entre eles. Ela não viu o monstro das histórias. Viu um homem de olhos penetrantes que a enxergava, de verdade. E ele não viu um objeto de aposta. Viu uma mulher forte, uma flor de mandacaru, que insistia em vicejar, mesmo rodeada pelos espinhos da desconfiança do marido. Ele bebeu a água devagar, os olhos cravados nos dela, por cima da borda da caneca. "A água mais doce de todo o sertão", ele disse ao terminar. "Agradecido, Dona Lídia." Ele devolveu a caneca e continuou.
Sua casa é arrumada, mostra o zelo da dona. Cada palavra era um elogio. Cada elogio, uma facada no peito de Inácio, que assistia a tudo, impotente, sendo reduzido a uma sombra dentro do seu próprio estabelecimento. Lampião então se virou, finalmente se dirigindo ao dono da venda. Mas seu tom mudou. A cortesia sumiu, dando lugar a uma secura cortante. Preciso de mantimentos. Querosene, café, um pouco de charque e munição para rifle Winchester se tiver. Inácio gaguejou. Sim, capitão, tenho tudo. Ele começou a se mover para pegar as coisas, mas Lampião o barrou novamente. Virou-se de novo para Lídia. Dona Lídia, a senhora poderia me fazer a conta? Faço questão de pagar à patroa da casa. Aquilo foi o golpe final. A humilhação completa. Na frente de todos, Lampião estava declarando que naquela casa a autoridade, a honra e o respeito pertenciam a ela. Lídia, surpresa, fez a conta. Lampião tirou do bolso um punhado de moedas de prata, dinheiro que brilhava mais que o sol, e em vez de jogá-las no balcão, ele as contou, uma por uma, na palma da mão de Lídia. Obrigado pelo seu tempo, senhora. Com os mantimentos sendo recolhidos por um de seus homens, Lampião colocou seu chapéu de volta na cabeça, o gesto finalizando a cerimônia. Ele caminhou para a porta, mas antes de sair, parou e se virou. Não olhou para Lídia. Olhou diretamente para Inácio, que tremia de raiva e vergonha. Lampião não disse uma palavra, apenas o encarou por longos segundos. Naquele olhar estava a resposta para o pedido absurdo. Era um olhar de desprezo tão profundo, tão absoluto, que valia mais que qualquer surra. Era a sentença. E então ele se foi. Montou em seu cavalo e, seguido por seus homens, partiu da mesma forma como chegou, em silêncio, deixando para trás uma nuvem de poeira e um homem que, na tentativa de provar sua força, tinha acabado de ter sua pequenez exposta para todo o sertão ver. O silêncio que Lampião deixou para trás era mais barulhento que um tiroteio. Um silêncio cheio de significados, de vergonhas expostas, de honras trocadas de lugar. Lá fora, os cochichos começavam a correr de porta em porta, tecendo a lenda antes mesmo que a poeira dos cavalos assentasse por completo. Mas dentro do armazém, o ar podia ser cortado com faca. Lídia estava parada no mesmo lugar, a mão fechada sobre as moedas de prata. O metal, frio ao toque, parecia queimar. Não era o dinheiro que importava, mas o que ele representava. Era o pagamento pela sua honra. Um pagamento que ela nunca pediu e que seu próprio marido deveria ter lhe dado a vida inteira. Não com moedas, mas com respeito. Inácio era uma estátua de fúria. O rosto, antes pálido de medo, agora estava vermelho de um ódio impotente. Ele olhava para a esposa como se a visse pela primeira vez. Não como Lídia, mas como a arquiteta de sua humilhação. A sua mente pequena e envenenada não conseguia compreender a verdade. Ele mesmo tinha cavado o próprio buraco. Na sua cabeça, aquilo só podia ser um conluio, uma traição armada. O dique de seu autocontrole finalmente se rompeu. O que foi aquilo? Ele sibilou, a voz trêmula. Que palhaçada foi essa, Lídia? Você o conhecia? Você armou isso para me envergonhar? As acusações saíam tropeçando umas nas outras, cada uma mais absurda que a anterior. Ele andava de um lado para o outro, como um bicho enjaulado, as mãos gesticulando, apontando para ela, para a porta, para o nada. Ele te trata como uma rainha, te dá dinheiro, e você, com esse seu ar de santa, o que você prometeu a ele, hein? O que aconteceu nas minhas costas? Em qualquer outro dia, Lídia teria baixado a cabeça, teria se encolhido sob a tempestade de palavras, esperando que passasse. Mas não naquele dia. Algo dentro dela tinha mudado naqueles 15 minutos em que foi tratada como gente. A força que ela sempre guardou no fundo da alma, a mesma força que a fazia suportar a seca, o trabalho duro e o desprezo do marido, veio à tona. Ela abriu a mão e olhou para as moedas de prata. Então, ergueu os olhos para Inácio. O medo tinha desaparecido. No seu lugar,
Havia uma calma fria, límpida, que era muito mais assustadora que qualquer grito. Ele me tratou, ela começou, a voz firme, cada palavra pesando uma tonelada, com mais respeito em 10 minutos do que você em 10 anos de casamento. A frase pairou no ar, simples e devastadora. Era a verdade. Uma verdade que Inácio passou a vida inteira tentando esconder atrás de seu ciúme e de seu controle. Aquela frase o desarmou completamente. O que ele poderia dizer? Como poderia negar? A prova tinha acabado de acontecer na frente de toda a vila. Ele pediu um teste de honra e o resultado foi esse. A honra dela intacta, a dele feita em pedaços. Ele tentou argumentar, mas a voz falhou. Tudo o que conseguiu foi balbuciar. Mas eu sou seu marido. E o que isso significa? Ela o cortou pela primeira vez na vida. Significa que você tem o direito de duvidar de mim, de me usar como uma aposta, de me oferecer a outro homem para aplacar a sua própria fraqueza? Ela deu um passo à frente. Você não queria uma prova, Inácio. Você queria uma desculpa. Queria que eu caísse para poder dizer que estava certo o tempo todo. Para me ter finalmente debaixo do seu pé. Mas o seu tiro saiu pela culatra. Na manhã seguinte, a sentença de Inácio foi executada. Não por Lampião, mas pela própria comunidade. As pessoas entravam no armazém, mas o clima era diferente. Cumprimentavam Lídia primeiro, sempre usando o Dona na frente de seu nome. Desviavam o olhar de Inácio ou o olhavam com uma pena que era pior que o ódio. Os homens que antes o tratavam como um igual, agora falavam com ele de forma curta, monossilábica. Ele tinha se tornado uma anedota, um causo de bar. O homem que pagou para Lampião desmoralizá-lo. Sua autoridade, construída sobre o dinheiro e a pose, desmoronou em uma única tarde. A justiça do sertão não precisava de juiz nem de júri. O desprezo da comunidade era a pior das celas. Inácio sentiu o golpe. Ele percebeu que tinha perdido a única coisa que o dinheiro não podia comprar: o respeito. Nos dias que se seguiram, ele tentou de tudo. Tentou ser gentil com Lídia, tentou se desculpar, mas suas palavras soavam ocas, falsas. Era tarde demais. O respeito, uma vez quebrado, é como um pote de barro. Você pode até colar os cacos, mas ele nunca mais segura a água da mesma forma. Ele tinha recebido o que pediu. A prova de que ele nunca confiou na mulher que tinha, a prova do seu próprio desrespeito. E então, uma noite, uma semana depois da visita de Lampião, Lídia tomou sua decisão. Sem alarde, ela arrumou uma pequena trouxa com suas poucas roupas. Ela não levou nada de valor, deixou a casa e o armazém para trás. A única coisa que fez foi deixar em cima do balcão o punhado de moedas de prata que Lampião lhe dera, empilhadas de forma arrumada. Um recado silencioso de que sua liberdade não estava à venda. Inácio a encontrou na porta, pronta para partir. "Para onde você vai?" ele perguntou, a voz embargada pelo pânico do abandono. Lídia olhou para ele uma última vez sem raiva, quase com pena. "Eu não sei", ela disse com sinceridade, "mas vou para um lugar onde eu não precise provar o meu valor a cada minuto do dia. Vou em busca do respeito que você me ensinou que existe." E ela se foi. Caminhou pela rua principal de Saco do Sabiá, de cabeça erguida sob a luz da lua. Não era uma fugitiva, era uma mulher livre. Inácio ficou parado na porta, vendo-a desaparecer na escuridão, sozinho no meio de tudo que ele possuía. O homem mais pobre e mais solitário de todo o sertão. Histórias no sertão são como sementes de mandacaru. O vento carrega, espalha por terras distantes e onde encontram um chão fértil na memória do povo, elas criam raiz e florescem, mais fortes e cheias de espinhos do que eram no começo. E a história de Inácio, Lídia e da justiça silenciosa de Lampião foi uma dessas sementes. Não se encontra em nenhum livro de história, em nenhum relatório da polícia. Mas se você sentar numa venda no interior da Bahia ou conversar com um vaqueiro antigo em Pernambuco, talvez você ouça um eco desse
causo, porque ele não foi escrito com tinta, foi gravado na alma do sertanejo. Conta a lenda que, depois daquela noite, Saco do Sabiá nunca mais foi a mesma, e nem as pessoas que nela viviam. O destino de cada um dos personagens daquele dia se tornou parte da lição. De Inácio, dizem que viveu o resto de seus dias como um fantasma. Seu corpo continuou atrás do balcão do armazém, mas sua alma tinha partido naquela noite, junto com Lídia. As pessoas pararam de comprar com ele, não por boicote, mas por vergonha alheia. Dizem que ele conversava sozinho, refazendo a cena em sua cabeça, tentando entender onde seu plano genial tinha falhado. Morreu anos depois, sozinho, no meio de suas mercadorias empoeiradas, um homem rico de posses e miserável de espírito. Sua história virou um aviso, um conto de assombração para maridos ciumentos. Cuidado, que você pode terminar como o Inácio de Saco do Sabiá, que pediu a prova e a desonra lhe respondeu. E Lídia, o que foi feito da mulher que caminhou para a escuridão em busca de si mesma? A lenda lhe dá vários finais, todos eles dignos. Alguns contam que ela chegou a Juazeiro e, com a força que sempre teve, recomeçou a vida como costureira e que nunca mais aceitou um olhar de desconfiança de homem nenhum. Outros juram que ela se juntou a um grupo de beatos e viveu o resto da vida em paz, cuidando dos pobres. Não importa o caminho que ela tenha seguido, em todas as versões da história, Lídia encontra o que saiu para buscar: respeito. Ela se tornou, no imaginário do povo, o símbolo da mulher sertaneja, que mesmo pisada não se quebra. Ela verga, mas quando se levanta, vem mais forte. Quanto a Lampião, para ele, aquilo foi apenas mais uma parada na sua longa e sangrenta jornada. Mas o causo serviu para engrandecer sua lenda de uma forma diferente. Mostrou que sua lei não era feita só de chumbo, era feita de uma compreensão profunda da alma humana. Ele sabia que a pior punição para um homem como Inácio não era a morte, era a vergonha. Não era a bala, era o desprezo. Naquele dia, ele não lutou contra a polícia, lutou contra a mesquinharia. E venceu. A história provou que Lampião não era apenas um bandido, ele era a encarnação da própria lei do sertão, uma lei que entendia de honra, de palavra e de justiça poética. E assim, a história se transformou numa metáfora profunda, daquelas que o sertanejo usa para explicar a vida. Eles dizem que a confiança num casamento é como um pote de barro cheio d'água. Ele serve para matar a sede, para refrescar a alma nos dias quentes. Você confia que a água está ali dentro, pura e fresca. Mas se todo dia você sacode o pote com força, só para ter certeza que a água ainda está lá, uma hora o barro não aguenta, ele trinca. E um pote trincado, meu amigo, nunca mais segura a água direito. Inácio sacudiu o pote com tanta força que ele não só trincou, ele se espatifou no chão. E ele passou o resto da vida morrendo de sede ao lado dos cacos. O sertão não esquece. E Lampião, naquele dia, foi a memória do sertão. Ele lembrou a todos que há coisas sagradas e que a honra de uma mulher de bem e a confiança que se deposita em quem se ama são duas delas. Brincar com isso é chamar para si uma justiça que não vem do governo, mas do próprio tempo. Será que hoje, em nosso mundo de certezas frágeis, de senhas e de desconfianças, a gente não anda quebrando potes demais sem nem perceber? Será que nos esquecemos que a base de tudo, de um amor a uma amizade, não é a prova, mas a fé na palavra e no caráter do outro? É uma pergunta que fica no ar, poeirenta como a estrada de Saco do Sabiá. Se esse causo tocou fundo em você, se te fez pensar sobre a força da palavra e o veneno da dúvida, deixe seu comentário aqui embaixo. Quero saber o que essa história despertou no seu coração. Compartilhe esse vídeo para que a memória e as lições do nosso sertão nunca se apaguem. Um forte abraço e até a nossa próxima lenda.